Vamos abrindo a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós vamos meditar hoje do versículo 3 até o versículo 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo suas muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em glória, em louvor e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Louvado seja o nosso Deus, é um privilégio poder falar desse texto tão glorioso da palavra de Deus. Eu queria tratar na noite de hoje com os amados irmãos sobre o seguinte tema: e se a crise não passar? E se a crise não passar? O que faremos? E se a crise não passar? Antes de nós entrarmos no texto especificamente, amados irmãos, nós precisamos olhar o contexto. Por que Pedro escreveu isso aqui nessa carta? Por que ele falou isso para os irmãos? Por que eu trouxe essa mensagem para vocês? A grande questão é que nós precisamos olhar em toda carta quem é o autor e quem é o destinatário dessa carta. Pedro é o autor dessa carta. É claro, ele fala no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Esse é o Pedro que fez parte dos 12 apóstolos de Jesus. É o Pedro que era um pescador de peixes, transformado em pescador de homens. Este é o Pedro que afirmou que o Senhor Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro que disse: Senhor, não fales de ti, onde ele queria dizer a ele para não ir para a cruz do Calvário, resgatar os perdidos. Esse é o Pedro que negou o Senhor 3 vezes, dizendo que não conhecia, que não tinha parte com ele. Esse é o mesmo Pedro que foi restaurado e que o Senhor Jesus disse que ele ia padecer por ele. Esse é o Pedro que foi perseguido, que foi preso, que foi martirizado numa cruz de cabeça para baixo, segundo a história, porque não se considerava justo de morrer da mesma forma que o seu Senhor, que o seu mestre, que o seu rei havia padecido. Agora, certo, nós vimos o autor dessa carta, alguém que passava por muitas crises, alguém que passava por perseguições. Agora, para que ele escreveu essa carta? No versículo 1 nós não lemos, mas Pedro vai dizer: aos eleitos que são forasteiros na dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Os destinatários dessa carta são os crentes. É aqueles que a Bíblia chama de eleitos, aqueles por quem Deus chamou, por quem Deus trouxe para si, aqueles que estavam perdidos e que foram encontrados pelo bom pastor. Aquele que disse para a gente: não fostes vós que me escolhestes, antes pelo contrário eu vos escolhi e vos designei para que vá e deis fruto. Esse é o público-alvo de Pedro, são os crentes, é a igreja da qual eu e você, que cremos no Senhor Jesus, faz parte. Agora, qual a condição desses crentes? Eu não sei se você percebeu, mas Pedro fala aos eleitos que são forasteiros. Forasteiros, versículo 2. Versículo 1, na verdade, desculpe. Forasteiros. A palavra forasteiro quer dizer alguém que não tem casa fixa, alguém que não tem moradia. Os cristãos do primeiro século foram perseguidos por causa da fé evangélica. Foram perseguidos e ditos como ateus porque criam em um Deus, em um mundo onde cria-se em vários deuses. Homens como eu e você, que porque diziam que criam no Senhor Jesus, eram mortos, porque diziam que tinham um Senhor que não era César, mas que era o Deus eterno, eram mortos, eram perseguidos. Esses cristãos não estavam numa pequena crise, numa pandemia como a gente está vivendo, mas estavam numa muito pior, porque viviam em uma crise. Eles não sabiam quando essa crise ia terminar. Esses cristãos, muitos deles morreram sem saber se teriam uma vida como a nossa.
tranquila, que vem a todo domingo aqui numa igreja, adorar a Deus. Esses cristãos, eles não estavam passando por uma crise, eles viviam na crise, uma crise ferrenha, uma crise medonha. Agora, em segundo lugar, eles eram forasteiros, mas eles são da dispersão, eram dispersos. Vocês sabem muito bem, quando alguém é disperso, ele fica sem sua moradia, mas também fica sem a sua parentela. Muitos aqui não tinham familiares, mas muitos aqui, alguns se converteram da família, outros não, foram expulsos, foram reclusos. Eles viviam numa instabilidade, queridos, viviam numa tensão constante. E por fim, Pedro vai falar que eles são forasteiros, dispersos, mas ainda são eleitos, ainda são escolhidos por Deus. Embora a situação tivesse terrível, tivesse crítica, tivesse ferrenha na terra, no céu estava tudo bem, no céu estava tudo tranquilo, porque o Deus amado, o Deus eterno, o Deus que nós viemos servir hoje, havia escolhido esse povo. Eles podiam estar perdidos na terra, mas achados e seguros nos céus. E agora eu quero entrar no texto com vocês no versículo 3. Se a crise não passar, em primeiro lugar, nós devemos lembrar de louvar o Senhor. Confere comigo no verso 3. Olha o que Pedro começa a sua carta. Alguém que está passando por uma crise, para alguém que está passando por uma crise, olha o que ele fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro começa a sua carta, ele abre as janelas de sua carta louvando a Deus. Ele não abre murmurando, ele não abre lamentando, mas Pedro abre as janelas dessa carta, ele abre as cortinas da sua carta para a igreja perseguida, dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, os homens de Deus na crise, eles lamentavam, eles murmuravam não, mas lamentavam. E uma coisa que nós aprendemos com eles, com Pedro, com Paulo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com Jó, com Abacuque, é que você vê que apesar da crise, esse povo ainda louvava a Deus. Você lembra muito bem de Jó, quando Jó num dia enterra seus 10 filhos, quando Jó ele perde os seus bens, perde a sua família, como já disse, sua esposa manda o blasfemar contra Deus, esse homem simplesmente fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse homem lamenta muito e pergunta a Deus: por que, Senhor, por quê? Por quê? E Deus se apresenta a ele, falando: onde estava você quando eu criei todas as coisas? E faz tantas perguntas retóricas para Jó, e Jó fala: até ontem eu te conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem, por isso me abomino no pó e na cinza. A crise nos faz, não é para nos fazer murmuradores nem lamentadores, mas para nos fazer adoradores. Deus não quer que você seja um lamentador. Claro que você pode chorar, não é essa a questão, mas lembre de que Deus ele é soberano, de que Deus está no controle de todas as coisas. E aí, num período desse como essa perseguição, num período como o nosso de crise, na qual estamos enfrentando, Deus não saiu do trono, Ele continua reinando, e basta uma palavra dele que tudo passa. E mesmo que não passe, nós temos Ele, nós temos esperança nele, nós temos confiança nele, nós temos gozo nele. Você lembra de Abacuque, quando estava sofrendo, quando estava naquela crise tão terrível, tão medonha? Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, eu vou me alegrar no Senhor, o Deus da minha salvação. Você lembra de Paulo, quando Paulo pediu ao Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho 3 vezes, e Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. E Paulo, em vez de questionar, disse: mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mas o Senhor Jesus também adorou a Deus na crise, olhando para o seu sacrifício vicário, substituto por nós, no Getsêmani, o Senhor disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. A nossa vida, amados irmãos, nós que fomos salvos, não é ser uma vida de alguém que questiona por que estamos passando por isso ou por aquilo, e nem de ficar dizendo para as pessoas: vai passar, vai passar. Essa economia, esse assunto não está em nossas mãos. Nós não sabemos se essa crise vai passar. Você não sabe se esse vírus vai acabar. Desculpa eu te falar isso, desculpa se você ouvir alguém dizer que vai passar. Ninguém tem esse controle.
mas nós temos um Deus que tem o controle dessa situação. E que independente de que passe ou não, Ele está no controle de tudo. E ainda que essa noite dure por toda a sua vida, nos céus, suas lágrimas serão enxugadas. Não é aqui. Não é aqui. Ele pode enxugar? É claro que Ele pode dar um livramento a você, Ele dá, Ele não pode, Ele faz isso. Mas Deus quer que você não olhe somente para cá, mas que você olhe para os céus. Você veja que Pedro chama esse povo de forasteiros, porque a pátria deles não está aqui nessa terra, está no céu. Lá sim é nossa casa permanente. Aqui você vai passar no máximo 100 anos. Lá você vai passar a eternidade todinha. Eu não sei nem explicar o que é eternidade. Fica aí para você pensar e maquinar na sua mente. Mas é um tempo muito grande. E passar esse tempo todo desfrutando da presença de Deus será no mínimo incrível, será no mínimo alegre, será no mínimo precioso. Por isso, diante da crise, lembremos de adorar o Senhor. Não esqueça disso. Não esqueça de louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Não esqueça, Pedro fala, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, Pedro vai dizer para a gente, e nós devemos, se a crise não passar, nós devemos lembrar da nossa regeneração. E olha o que ele fala aqui no versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. E aqui está uma das doutrinas mais tremendas da Escritura Sagrada. O mesmo Deus que nos escolheu na eternidade é o mesmo Deus que na história nos regenera. A regeneração trata-se do novo nascimento. Jesus explicou isso muito bem a Nicodemos quando ele chegou: mestre, sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. E ele fala: em verdade vos digo, aquele que não nascer do Espírito, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. A regeneração fala que Deus pega uma massa corrompida, pecadora, uma massa que está destituída da sua glória, uma massa que, como eu e você, que nascemos como filhos da ira, como também os demais, onde fala que não há nem quem entenda, não há quem busque a Deus, onde fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, onde fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus nos regenerou. Como Deus fez isso por nós? Através do Espírito Santo. Deus vem numa massa corrompida como eu e você e transforma a minha e a sua vida, um novo ser, com novos anseios. Ele fala em Ezequiel 36, que Ele nos faz nascer de novo. Ele nos dá uma nova natureza, um novo coração, um espírito novo, o seu espírito. Ele fala: porém meu espírito neles. Quando você crê no Senhor Jesus, aliás, antes de você crer, na verdade, quando você levanta a sua mão, é porque alguém te convenceu que você é um pecador, que você carece da justiça de Deus e que você vai enfrentar um juízo. E você fala: meu Deus, eu estou perdido. E aí você começa a notar e olhar para trás que isso tudo que aconteceu não foi você, foi o Espírito Santo de Deus que convenceu você e que apontou para o Senhor Jesus Cristo como a sua única e suficiente saída. É por isso que diante da crise, mesmo que ela não passe, nós devemos lembrar: Deus nos regenerou. Ele trocou o nosso coração de pedra por um coração de carne para seguirmos Ele, para alegrarmos nele. Esse é o nosso Deus. É o Deus que regenera. Agora, por que Ele nos regenerou? E vai dizer aqui que Ele nos regenerou porque Ele teve misericórdia de nós. Deus não lhe regenerou porque você é bonzinho. Deus não regenerou você porque você é evangélico. Deus não regenerou você porque você está na igreja congregacional. Deus não regenerou eu e você porque você é obediente a Deus, mas para você ser obediente. Deus não regenerou você porque você é santo, mas para você ser santo. E Deus não regenerou você por causa de suas obras. Não há nada que você faça para Deus que possa atrair a sua graça, que possa fazer com que Ele regenere você. Mas tão somente a misericórdia de Deus, o fato de Ele querer, o fato de Ele dar a você. Por quê? Porque Ele quis, porque foi do agrado dEle regenerar pessoas pecadoras como eu e você.
Há tantas pessoas nesse mundo que estão lá fora que são tão melhores do que eu e você pode perguntar a Deus, mas Deus, por que eu? Por que eu recebi o Evangelho? E a resposta de Pedro está aqui: segundo a sua muita misericórdia. Não foi a gente, nunca foi a gente, foi Deus que usou misericórdia para conosco. Agora, beleza, a gente entendeu aqui que Deus nos regenerou, nós entendemos a causa que faz sua misericórdia. Agora, por que Deus fez? Não, como Deus fez isso? Como Deus fez isso? Já para perguntar isso, como é que Deus pode me perdoar, sendo tão pecador, tão injusto? Como é que Deus pode, um cara como Paulo, que matava crente, como é que Deus pode pegar um cara como esse e transformar no maior apóstolo, no maior líder, no maior bandeirante do cristianismo? E a resposta está aqui no versículo 3 também. Fala que Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Para Deus nos regenerar, alguém tinha que morrer em nosso lugar. Alguém tinha que pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Porque Deus, Ele é justo. Carol falou muito bem aqui, nossa irmã Carol, que Deus, Ele é amor, mas Ele é justo. E de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso Ele vai ceifar, Ele vai colher. Então, como é que a gente planta corrupção e vai colher céu? Como é que eu posso chegar para vocês aqui e dizer: ei, Deus pode perdoar os seus pecados, Deus é justo e Ele está pronto para condenar o pecador? A grande resposta na cruz do Calvário. O verbo de Deus se fez carne, Ele subiu na cruz do Calvário e morreu por pecadores como eu e você. Na cruz do Calvário Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. Foi uma morte substituta, foi uma morte vicária. Aquela cruz que era para você, que está aqui nessa noite comigo, e você que está em casa, Jesus tomou ela sobre si. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu lhes dou a vida eterna. Você precisa sair daqui consciente que na crise você precisa lembrar de que alguém pagou o preço pela sua vida, que quando vier a tristeza você precisa olhar não para outros lugares, mas você tem que olhar para a cruz do Calvário de uma vez por todas. Parar de olhar para a minha e para a sua força, porque nós não temos, mas alguém tem força, e alguém subiu na cruz do Calvário para morrer por mim e por você que crê. Ele não somente morreu, meus amados irmãos, mas Ele ressuscitou, e a ressurreição é a prova final de que Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Eis que põe uma pedra em Sião, pedra eleita, pedra fundamental, e todo aquele que crê nela não será confundido. Há uma esperança. Diante da crise, nós temos que lembrar de que há uma esperança. Cristo ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e vocês estão perdidos nos seus pecados. Mas Paulo vai dizer: louvado seja Deus que Cristo ressuscitou, sendo Ele a primícia dos que dormem, ou seja, Ele é o primeiro que ressuscitou, e todo aquele que crê nele vai estar com Ele no céu. Louvado seja Deus. Oh, meus irmãos, como nós somos privilegiados, como aqueles crentes sendo tão perseguidos, morrendo, não sabendo se ia amanhecer no outro dia, porque Nero podia cortar a cabeça deles, mas eles sabiam que eles estariam com o Senhor Jesus no céu. Eles sabiam que ninguém poderia roubar essa coroa, essa herança deles. E aqui está outro ponto, que nós fomos regenerados para termos esperança. Olha o que Paulo fala no versículo 3 ainda: Ele nos regenerou para uma viva esperança. Agora vamos no versículo 4 e 5, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Aqui Pedro vai mostrar para a gente que Deus não regenerou a gente para a gente ser melhor do que os outros. Deus não regenerou a gente para a gente ficar para nós mesmos guardar essa situação. Mas Pedro vai dizer para a gente que Cristo, que Deus nos regenerou para termos uma viva esperança. É para você sair daqui nessa noite e dizer assim: pode ser que a crise passe, amém. Pode ser que ela não passe, amém. O meu lugar, o meu nome está escrito no livro da vida. E de lá, ninguém, nem Satanás, pode apagar ele.
E aí você começa a entender por que Deus manda as crises. Não foi Satanás que mandou essa crise, não. Deus mandou ela. Mas o que era para ser nosso juízo, nossa condenação, por causa de Cristo, serve de nosso consolo, porque aprendemos e vemos que nós somos fracos, mas que Deus é forte. E que nós podemos confiar e se alegrar nele. Olha o que ele fala aqui, como é essa herança, como é essa esperança. É uma esperança incorruptível. Ela não é como eu e você, que pode falhar, porque se ela veio da ressurreição de Cristo, se ela veio do sacrifício, da obra de Cristo, que é Deus, que cumpriu completamente, que já não está intercedendo por nós, ninguém pode nos roubar, ninguém pode corromper. Mas ela é sem mácula, ela não pode ser manchada, ela é perfeita, ela é santa, ela é convicta, ela é real, ela é inacessível, ou seja, ela não perde o frescor, ela não perde, nós não perdemos a esperança. E ela foi reservada nos céus para vós outros, não foi na terra, nem muito menos no inferno. Nós podemos ter a certeza de que estaremos com o Senhor Jesus no céu. Eu fico pensando, quantos crentes acham que ainda não têm certeza de sua salvação? Então não é crente, porque crente é a certeza, é a plena confiança, é a plena esperança de que pelos méritos e pela glória e pela graça e misericórdia de Cristo vai para o céu. Não é vanglória, não estou me achando porque tenho isso, não, porque eu não conquistei, quem conquistou foi o Senhor Jesus. Ele conquistou em nosso lugar, Ele comprou, mas nós somos tão pecadores, somos tão miseráveis, pecamos tanto, pecamos, mas Ele disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estavam perdidos. E aí Ele vai dizer, vocês que sois guardados, versículo 5, pelo poder de Deus. Olha quem guarda a gente. Não é soldados humanos, não é nossa religião que guarda você, não é seus sentimentos que guarda a sua vida do inferno, não é o que você acha, o que você pensa, é o poder de Deus. É Ele que guarda a gente, amados, é Ele que guarda mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Mediante a fé, porque a fé é o meio, é o instrumento e como você agarra essa salvação eterna. Deus com a mão estendida com o presente da graça, você com sua fé toma posse dessa graça. Essa expressão tomar posse da bênção é a mesma expressão de fé. É você apropriar-se, é você dizer, eu não mereço, mas eu creio que o Filho me salvou. Eu creio que o Filho olhou para mim, mesmo eu pecador. Isso é fé, é deixar que a mão de Deus soberana vá guiando você até o dia final, é compreender, entender e descansar que aquele que começou a boa obra em vós, em nós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, quando o Senhor Jesus voltar, Ele virá em grande poder e grande glória, será inesperada, será inescapável, e Ele dirá aos seus filhos, aqueles que creram nele, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino de Deus, que vos está preparado antes da fundação do mundo, e naquele dia eu e você estaremos com Ele, e aí seremos salvos finalmente da presença do pecado. Como diria Lutero, mesmo você querendo pecar, você não vai pecar, porque você vai ter um corpo incorruptível, glorioso, como corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Agora, em terceiro lugar, nós aprendemos já que, mesmo que a crise não passe, nós devemos adorar a Deus, nós devemos lembrar que nós somos regenerados. Em terceiro lugar, nós devemos lembrar de que nós podemos se alegrar no Deus que faz tudo, independente da crise. E aí entra um ponto que o mundo não vai entender, como se alegrar numa crise como essa. É tão estranho isso, como você se alegrar por estar sendo perseguido? Como é que Pedro vai falar? Olha no verso 6, para perseguidos, não é para quem está numa mansão, não é para quem está num carro, olha o que Pedro fala, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações, nisto exultais. A palavra de Deus fala que nós devemos nos alegrar no Senhor, sempre no Senhor, não só em alguns momentos, não em muitos tempos, mas em todos os tempos. O convite de Deus é
alegrai-vos, regozijai-vos. Por que nós podemos nos alegrar? Porque nós fomos regenerados. Porque Deus é soberano e, apesar da crise, Ele está no controle de todas as coisas. Não é para se alegrar na crise, pela crise, como ver o sofrimento das pessoas, isso é bom, não. Mas é porque nós entendemos que Deus tem um propósito nessa crise. É levar você mais para perto dEle. É você entender, Deus, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e de Tua fidelidade. A crise serve para que você, assim como Davi no Salmo 24, lembre que Salmo 24, que onde ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Salmo 23, eu não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. A autoridade do Senhor, a força dEle, faz você descansar em pastos tranquilos. Oh, meus amados irmãos, nós somos chamados, e quantas vezes nós não nos alegramos nisso? Nós nos alegramos com tão pouco, quando Deus quer mostrar para a gente tanto. Nós temos tanto de bênçãos espirituais para se alegrar em Deus, e nós nos contentamos porque abriu a igreja, nós nos alegramos, que é bom, alegramos porque recebemos auxílio emergencial, que é bom, mas são coisas perecíveis, quando Deus quer que nós nos alegremos com coisas eternas, uma alegria, como Paulo vai dizer lá na frente, indizível e cheia de glória, Pedro vai dizer. Agora, em quarto lugar, nós devemos lembrar que na crise, primeiro, nós devemos adorar a Deus. Segundo, nós somos regenerados. Terceiro, nós podemos exultar em Deus. Quarto, nós precisamos entender que mesmo que a crise não passe, temos que olhar para os propósitos de Deus em meio à crise. E aí Pedro vai dizer que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro aqui, ele reconhece que passamos por provações. Ele reconhece que você sofre. Ele reconhece que um dia você dorme bem e no outro dia você acorda com um ente seu querido morto. Ele entende que você de uma hora para outra perde todo o seu recurso financeiro. Ele entende que você de uma hora para outra entra um governante no Brasil que fala: o cristianismo agora está banido, vocês agora não podem mais ir para as igrejas. Ele entende que a crise é real, porque a crise é real. E eu fico tão triste porque tantas pessoas que são crentes ficam negando a crise, achando que ela não existe ou que ela não vai chegar. Ela é real. As provas são reais e Pedro vai dizer isso para a gente. Agora, ele vai dizer que essa crise ela não é eterna, ela é por breve tempo, ela é temporal. Nós devemos entender que Deus trabalha numa crise pedagogicamente e não como algo fazendo a gente sofrer. A crise ela é temporal. Pode ser que a gente morra, mas no céu estaremos com o Senhor. Pode ser que ela não passe hoje, pode ser que ela não passe amanhã, mas ela vai passar. É um breve tempo. Nós não podemos determinar hora, ou local, ou data para que a crise passe. Mas Deus dá a promessa que a crise vai passar. Pode ser que não passe, mais uma vez eu repito, nessa vida. Mas eu e você que tem a esperança do céu, certamente ela vai passar. Certamente teremos nossos olhos, nossas lágrimas enxutas pelo próprio Deus. Agora, a crise, ela é necessária. Olha o que ele fala: nisso exultais embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Quantas pessoas reclamam das crises? Nós reclamamos da crise, mas nós não entendemos que ela é necessária. A crise, como eu falei para vocês, ela é pedagógica. Deus trabalha em nosso caráter pela crise. Não pense que o coronavírus, que a pandemia, que está de máscara aí, veio para você sair da mesma forma que você entrou nessa crise. De forma nenhuma. Olha o quanto Deus já ensinou a gente. A importância de um culto familiar. A importância de você congregar na igreja. A importância de você entender que você é frágil, que você é pequeno,
quantas bênçãos Deus já trouxe para nossas vidas através dessa pandemia. Eu não estou falando que ela é boa em si, não, mas ela é necessária. Muitas vezes vivemos em pecados, em rebeldia, e Deus manda esse juízo temporal com misericórdia para mostrar para a gente: arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Ela é necessária. Pedro fala também que ela é dolorosa, ela dói. Olha o que ele fala: sejais contristados, mas Deus pode dar o bálsamo para a gente. Ela é dolorosa, ela dói, é um luto, é uma doença, é um câncer. Nós não estamos isentos disso. Não porque somos crentes, estamos isentos de doença. Quantos pregadores, quantos pastores dizem para a gente que Deus não quer que a gente fique doente, que Deus não quer que a gente passe por crise, que Deus não quer ver a nossa vida no chão. E quantas vezes Deus... Então, na história de Jó, eu fico pensando, se não foi Deus que permitiu o faraó Satanás fazer aquilo, quem foi que permitiu, se não foi Deus? Quando disse: tire tudo da vida dele, só não tira a vida dele. Meus queridos, a gente tem que redefinir alguns conceitos de Deus. Deus, ele é amoroso sim, e muito. Tanto é que ele provou quando Cristo morreu por nós. Mas Deus é um Deus que se preocupa com nossa vida, não somente em momentos de bonança, mas ele também se preocupa em momentos de juízo, em momentos de dores. Por isso que ele permite as disciplinas para a nossa vida. Ele é um pai. Que pai educa o seu filho só dando pães para ele, só dando bonança, só dando coisas boas? O filho vai ficar mal acostumado. A gente tem que lembrar que a gente é pecador mesmo, e as provas vêm para isso, e são dolorosas. Por fim, as provas são variadas. Não é uma prova. Esse não vai ser a sua última crise, o coronavírus, não vai ser. Você vai ter muitas outras crises. Não sei se vão ser crises internas no seu interior, crises familiares, crises no Brasil, aqui em Sumé, mas vamos ter crise. Nós temos que entender que vamos ter crise. É uma verdade. Jesus disse: essas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. Ele não fala assim: no mundo pode ser que vocês tenham aflições. Ele fala: no mundo vocês terão aflições, mas tenham o bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a nossa esperança está aí. E aí Deus, ele trabalha em nós. Olha como Deus trabalha em nós no versículo 7, estou terminando já. Olha o que ele fala no versículo 7: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Então, como é que Deus prova a nossa fé? Pedro usa uma linguagem muito interessante. Pense numa joia de ouro, num pedaço de ouro que você encontrou na terra. Só que esse ouro está cheio de terra, cheio de ferro, cheio de impureza, cheio de coisas ruins. Pedro vai dizer o seguinte: olha, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Então, quando nós encontramos uma joia preciosa como um ouro, e levamos alguém para analisar aquilo ali, ele vai levar aquilo para uma fornalha quente, muito quente, para derreter, ou para tirar aquelas impurezas, a fim de que fique o ouro puro. Você entende que Deus faz isso com a nossa vida, com a nossa fé, não é para nos destruir, mas para nos fortificar, para nos maturar, amadurecer, para não ser levados por cada vento de doutrina, ventos de situações, mas para permanecermos firmes na situação. É tão bom quando chegamos para um irmão e nós estamos sofrendo, e a gente chega para ele e fala: calma, está doendo, mas Deus ainda está no controle. Calma, Deus tem um propósito nisso tudo. Um crente maduro, um crente que tem uma fé robusta, um crente que não olha para as coisas desse mundo, mas entende que a sua herança, a sua coroa está no céu. Assim como um ouro sai puro, pronto para o uso, nossa fé, desde a provação, ela sai purificada. Lembre quando você se converteu, como era a sua fé. Uma fé que ainda duvidava, uma fé que olhava para as circunstâncias, para as crises, e quanto mais passa aquela provação, você aprende a confiar mais em Deus.
Você aprende a depositar a sua fé em Deus cada vez mais. Você já tinha fé, é verdade, mas agora parece que você está mais crente, você está mais provado por Deus, experimentado e aprovado pelo Senhor. Então o propósito da crise, mesmo que ela não passe, é esse. Quantos medos a gente tem, e a crise vem para mostrar para a gente, não tem mais. Fico pensando, se não fosse o vendaval na vida daqueles discípulos, quando Jesus trouxe a bonança, como é que eles iam falar? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É necessário ocorrer que o vento e o mar fiquem revoltos, para que Jesus, ele venha e mostre para a gente, e a gente não somente veja, mas a gente entenda e viva, que Ele pode acalmar o vento e a tempestade da situação. Você entende isso? Que Deus não quer somente que a gente saiba, mas quer que a gente viva a situação. Agora, viver essa situação, ela é difícil, é dolorosa, mas é necessária. Para quê? Olha, confere comigo no verso 7, eu estou terminando. Para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quanto mais sofremos, quanto mais padecemos por Cristo, mais entendemos que a Ele é dado louvor, é dada a glória, é dada a honra. Quanto mais, meus irmãos, quanto mais sofremos, quanto mais as crises vier, mais entendemos quem Deus é e quem nós somos. Não nos gloriamos, mas gloriamos-nos nele. Agora, sobre o Senhor Jesus, a crise ensina a não somente entender a crise. Entenda, não é somente entender o que acontece na sua vida, mas o versículo hoje vai falar o que ela faz diante de Deus. Diante de Deus, qual é a nossa reação depois da crise ou na crise? Olha comigo o verso 8: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A questão que nós precisamos entender é que Deus prova a nossa vida nas crises, porque Ele quer nos ensinar a amar mais Ele. É muito fácil, é muito bom amar a Deus em momentos em que você não passa por uma crise. Mas Pedro fala para aqueles discípulos que essa crise estava levando eles a amar mais a Deus. Olha como Deus nos amou. Cristo veio ao nosso encontro, veio nos salvar, veio entregar a vida por nós, padeceu. Ele entende o que é amor. Ele prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido por nós, se nós ainda pecadores. E nós provamos o amor por Deus, nós amamos mais a Deus quando passamos por uma crise e vemos que nós só temos esperança em Deus. Não precisamos ver, precisamos crer. Olha, não vendo agora, mas crendo. Confiar em Deus. A crise diante de Deus nos ajuda a confiar nele. E por fim, a crise nos ajuda, diante de Deus, a exultar com alegria indizível e cheia de glória. Não uma alegria qualquer, uma alegria que você não tem como falar com palavras. E cheia de glória, é uma alegria que olha para os atributos e para a graça de Deus, para a glória de Deus. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Essa fé tem um propósito, essa crise tem um propósito, é você olhar que você estará com o Senhor Jesus Cristo. A sua fé, ela tem um fim, é ter a plena convicção de que você será salvo, de que sua alma não estará no cárcere, mas estará nos braços do Redentor. A crise tem um propósito, uma finalidade, é para que nós obtenhamos uma fé que confie não nos nossos recursos, não nas bênçãos de Deus, mas no Deus da bênção, de olhar para Ele e olhar a salvação da nossa alma, de olhar para Ele e falar como foi cantado aqui, sobre o cego de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque encontrou só em Jesus aquele que poderia trazer alívio para a vida dele. Então, meus queridos, eu trago essa mensagem para que a gente não fique falando, vai passar. Quando alguém disser para você, vai passar, você fale, se vai passar eu não sei, mas eu me alegro no meu Senhor, que me salvou. Eu posso adorar Ele, eu posso me regozijar nele. Não depende do que eu faço, não depende das circunstâncias,
depende dele. E se ele é imutável, ele não muda e nós podemos descansar ele, apesar da crise. Vamos orar. Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Muito obrigado por tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado, Deus, porque diante da crise nós podemos adorar o Senhor. Nós podemos nos alegrar em Ti. Nós podemos lembrar de que fomos regenerados e que nós estaremos contigo. E nós podemos, Deus, olhar o propósito em nossa vida. As crises, Deus, assim como essa pandemia, ela não é para destruir a gente. Não é para desviar a gente. Pelo contrário, é para nos aproximar de Ti. Para entendermos que nós não temos nada a não ser o Senhor em nossa vida. Que nós só temos o Senhor Jesus Cristo, que Ele é a única razão da nossa existência, da nossa vida. Ó Deus, nós estamos cônscios de que nós somos pecadores, Deus. Nós estamos cônscios de que nós não podemos mudar a situação da crise. Nós não podemos determinar a Ti quando ela vai acabar, se ela vai permanecer. Mas nós podemos clamar ao Senhor e dizer: Deus, faz Tua vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigado, meu Pai, porque Tu estás conosco. Muito obrigado por cada irmão que veio a essa igreja, por cada irmão que está assistindo na internet. Que o Senhor em tudo seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada por a Tua palavra, não pelo que eu falei, mas pela Tua palavra santa. Que Tu, ó Deus, receba glória para si, Teu nome seja honrado. Quando vier o medo, quando vier a frustração, quando vier o lamento e a murmuração, permite-nos, ó Deus, olhar para Ti e encontrar descanso, encontrar refrigério em Ti. Ó Deus, nós precisamos de Ti. Eu entrego em Tuas mãos nossas vidas, pedindo ao Senhor que nos abençoe e nos faça cada vez mais contemplar o Senhor Jesus Cristo, a Sua obra e anelar a Sua volta, porque no céu sim, onde estaremos contigo, Pai, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, e nossas lágrimas serão todas enxugadas. Ó Deus, eu oro a Ti e Te agradeço pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém.